que está sentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ó Alfa, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar aleluia? Que bom estarmos na casa do Senhor. Seja Ele gracioso e bondoso para todos nós nessa manhã. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor neste domingo pela manhã, domingo de celebração, de louvor e de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Quero que você abra a sua Bíblia. Vamos ler um lindo salmo, Salmo 67, um salmo de gratidão a Deus, de manifestação de graça e de louvor ao nome do nosso Deus. Salmo 67, são apenas 7 versos. Vamos ler todos juntos esses salmos para a glória do nome do Senhor. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Todos juntos o 2. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Merece um glória a Deus esse texto, gente? Aleluia, glória ao Senhor. Queridos, esse culto está sendo transformado ou dedicado em ação de graças pela nossa querida irmã Adriana Marinho. Cadê a Adriana? Adriana Marinho, ela dedica, está ali. Esse culto em ação de graças é em gratidão a Deus pela recuperação da saúde do seu esposo. Não vai precisar operar, tá? Só fazer o tratamento. Nós oramos aqui pelo esposo da Adriana, alguns cultos atrás, e Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu a nossa oração. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória ao Senhor. E também o nosso querido irmão Luiz Matos, 74, Luiz, 7.4, ele faz aniversário hoje, gente. 74 anos de bênção, de vitória, de vida na presença de Deus. Vamos celebrar a Deus pela vida do nosso querido irmão Luiz.
Podemos dar graças a Deus? Glória ao Senhor. Nós vamos orar, vamos abrir esse culto com oração, com gratidão, apresentando a nossa vida, esse culto. E se você tem alguma causa, alguma questão que precisa apresentar a Deus agora, vamos orar, vamos apresentar a Deus, vamos louvar o nosso Deus nessa manhã. Feche seus olhos, Pai, estamos na Tua casa, na Tua presença, rendemos a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Que bom, Senhor, estarmos na Tua casa nessa manhã. Rendemos a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, pois o Teu nome é digno, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome para sempre. Obrigado pelas vitórias alcançadas. Obrigado pela vitória da querida irmã Adriana, por mais um ano de vida do querido Luiz. Ó Deus, e também apresentamos cada vida, ó Deus, cada servo Teu, que nessa manhã apresenta seus causas, ó Deus, diante da Tua presença. Cremos no Deus que não apenas ouve, mas responde o nosso clamor. Que seja, Senhor, uma manhã de louvor, de adoração e também uma manhã de vitória na Tua presença. Pai, fica conosco nesse dia, fica conosco nesta manhã. É a nossa oração e a fazemos com ação de graças. E todos digam: amém. Vamos louvar o Senhor. Amém, glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor na manhã desse dia. Vamos entrar na presença dEle com louvores, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Primeiro vamos aplaudir o Senhor pelo dia de hoje. Estamos aqui e agora vamos louvar a Deus. Entrarei em Tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu Te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória seja dada a Ti, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei Seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei Seu nome. A Ele sim louvar. Exaltai, exaltai, engrandecei Seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei Seu nome. A Ele sim louvar. Entrarei em Tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu Te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória seja dada a Ti, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei Seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei Seu nome. A Ele sim louvar. Exaltai, exaltai, engrandecei Seu nome. Exaltai, ao Senhor louvar. Exaltai, engrandecei Seu nome. A Ele sim louvar. A Ele sim louvar. Exaltai, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No mesmo espírito, vamos continuar louvando ao Senhor.
Jesus Cristo, onde estiverem, se reunidos dois ou três, eu ali estarei com eles e os abençoarei. E se todos concordarem e pedirem a Deus Pai, Ele concederá, pois Ele é fiel. Jesus disse, onde estiverem, se reunidos dois ou três, eu ali estarei com eles e os abençoarei. E se todos concordarem e pedirem a Deus Pai, Ele concederá, pois Ele é fiel. Porque sim, Ele é fiel, sua palavra dura para. Porque sim, Ele é fiel, sua palavra dura para sempre. Ele está aqui todo o tempo, Ele vai cumprir o que prometeu em mim, em ti, pois Ele é. Jesus disse, onde estiverem, se reunidos dois ou três, eu ali estarei com eles e os abençoarei. E se todos concordarem e pedirem a Deus Pai, Ele concederá, pois Ele é fiel. Ele é fiel, sua palavra dura para sempre. Porque sim, Ele é fiel, sua palavra dura para sempre. Ele está aqui em todo o tempo, Ele vai cumprir o que prometeu em mim, em ti, pois Ele é fiel. Em mim, em ti, pois Ele é fiel, pois Ele é fiel, pois Ele é fiel. Aleluia! Aplauda o Senhor, Deus de nossas vidas. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Maravilha é estar na tua casa, Senhor, te louvando. Oh, Deus maravilhoso. Agora vamos fazer esse louvor, ou essa oração cantada, todos nós, numa só voz, pedir para que o Senhor esteja conosco, e vamos nos declarar diante dEle, num só espírito, num só louvor. Toda a igreja, aqui. Pai, eis-me aqui, diante de ti, meu ser transbordando de amor por ti. Tu és meu rei. Pai, eis-me aqui. Pai, eis-me aqui, oh Senhor. Aleluia. Meu ser transbordando de amor por ti. Tu és meu rei. Pai, eis-me aqui. Pai, eis-me aqui. Pai, eis-me aqui. Meu ser transbordando de amor por ti. Tu és meu rei. Tu és meu rei. Tu és meu rei.
lá em cima no início. Pai, eis-me aqui. Pai, eis-me aqui. Ora ao Senhor, cante com a alma. Senhor, teu povo te adora. Transbordando de amor por ti. Tu és meu Rei. Pai, eis-me aqui. Pai, eis-me aqui. Diante de ti, meu ser transbordando de amor por ti. Tu és meu Rei. Eu te amo. Eu te adoro. Pai, eis-me aqui. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu te adoro. Pai, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém, glória ao Senhor. Queridos, se você ainda não abençoou o seu irmão do lado, abençoe, e após isso você pode sentar e vamos dar prosseguimento ao nosso culto dessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã de domingo para celebrar o nome do nosso Deus. Graças a Deus. Queridos, vamos dar prosseguimento. Nós vamos agora fazer os anúncios da nossa semana e nós queremos começar lembrando que a partir, hoje, 18 horas, nós temos nosso culto, celebração da noite. O pastor Leonardo está pregando uma série de mensagens. Hoje continua falando sobre o tema enraizados. É a quarta mensagem que o pastor Leonardo tem pregado aqui, tem sido bênção. Temos ouvido testemunhos de pessoas da nossa igreja que têm sido impactadas pela mensagem, pela palavra do Senhor, através do pastor Leonardo. Amanhã, segunda-feira, nosso culto de oração. Toda segunda-feira nós temos um culto de oração, de intercessão na nossa igreja. Nós sempre lembramos a necessidade de nós crentes orarmos, buscarmos a presença de Deus. A oração é fundamental. Quem não ora não tem poder de Deus, não tem a direção de Deus, não tem a graça de Deus. Então vamos buscar a presença de Deus amanhã, 7:30 da noite. Na próxima quarta-feira nós vamos iniciar, temos anunciado aqui, uma série de cultos de quartas-feiras. É o nosso culto de meio de semana, chamado Culto da Fé, que em maio é o mês da família. Nós vamos dar um enfoque em mensagens voltadas para a família. Então, Deus colocou no meu coração um tema para esse mês: Minha Casa na Rocha. Tá bom o tema? Vamos repetir? Minha Casa na Rocha. Nós vamos iniciar na próxima quarta-feira, 7:30 da noite, e eu quero que você não falte.
faça um esforço para estar aqui. É verdade. O pastor Valmir está pedindo que eu lembre aí para a igreja. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Então, Jesus. A rocha é Jesus, né? É um tema relacionado à última parte do sermão da montanha que Jesus ministrou aos discípulos, capítulo 7. Começa no capítulo 5, termina no capítulo 7, e ele termina falando sobre o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio tempestade, veio chuva, veio tudo, e a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Interessante que o capítulo 5, do início do Sermão da Montanha, eu estava lendo, e é interessante que Jesus começa na primeira parte do sermão, começa falando sobre casa, e termina a última parte falando sobre casa. Começa falando sobre casa e termina falando sobre casa. Interessante, né? Então, 7h30 da noite, na próxima quarta-feira, você não pode faltar. Traga um visitante, traga, quem sabe, uma pessoa que você conhece, que precisa ouvir mensagens voltadas para esse tema. E também será um tempo de oração, de intercessão, de busca na presença de Deus. Próximo domingo, o primeiro domingo do mês de maio, celebração da Ceia do Senhor, né? Então, do próximo domingo, 9h30 da manhã, o primeiro domingo, Ceia do Senhor. Dia 4, primeiro sábado, o sábado anterior, as mulheres de fé vão fazer um piquenique na Quinta da Boa Vista. Há um investimento, um valor de R$15. Você pode procurar as mulheres que ainda não se inscreveram e querem se inscrever, procurar a Flávia. Está aí a Flávia? Não, né? Então, pode procurar a Shirley. Amém, Shirley? A Shirley está ali no final do culto, você pode procurar a querida Shirley. Anúncios dos nosso programa de ensino da nossa igreja. Nós temos o discipulado bíblico e também temos a leitura bíblica. O discipulado bíblico funciona às terças, quintas, sextas e domingos. Sempre há um grupo familiar que se reúne para o estudo da palavra de Deus. Estamos estudando o Antigo Testamento, ou no próprio templo. Aqui na quinta-feira temos grupo, na sexta-feira temos um grupo e no domingo também. Então, se você ainda não participou, tem a oportunidade de participar do discipulado bíblico. O outro programa é a leitura bíblica, que o diácono Valim coordena todos os dias. Tem um acompanhamento, né, desse programa de leitura bíblica da nossa igreja. E por último, nós estamos no final do mês e a nossa igreja auxilia famílias que precisam de um suporte na área de alimentação. Famílias carentes, desempregos eventuais, necessidades, e a nossa igreja ajuda famílias com cestas básicas. Se você pode participar, com pouco ou com muito, participe. No final do culto, você pode ter maiores informações ou com o diácono Jorge ou com o pastor Leonardo. Pode ser, pastor? Também para uma forma de você abençoar, ou com alimentos ou com algum recurso para ajudar essas famílias. Glória a Deus, pastor Valmir Cohen. Amém. Meus irmãos, temos duas coisas para fazer agora, antes de levantar as ofertas. É o seguinte: nós vamos receber um casal que está entrando como membro da nossa igreja. Amém? A nossa igreja está viva. Aleluia, viva, abençoada. Quem vem aqui é abençoado e deseja se filiar. Então nós vamos receber esse casal que deseja se filiar, e então eu pedi ao pastor Elias essa oportunidade, né, de receber o casal. Olha aqui, meus irmãos, vem aqui à frente o irmão Alexandre Magalhães de Mesquita, e a sua esposa, a Silvana França de Arruda Mesquita. Vem aqui à frente, o casal.
Ah, são os nossos irmãos ali? Que beleza. Eu os vejo sempre aqui, já até os cumprimentei. E agora a minha alegria dirigir esse momento. Pode ser aqui embaixo, aqui em cima, como que desejar. Pode ficar aqui, até ficar mais perto dos pastores. Queridão, Deus abençoe. Seja bem-vindo no nosso meio. A igreja deseja dar boas-vindas ao casal. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha aqui um casal, um ou dois casais da igreja cumprimentar os nossos irmãos aqui, porque eles estão aqui conosco sempre, né? Glória a Deus, que bom. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eles estão vindo da Igreja Batista de Vieira Fazenda. Tem a outra, hein? Fala aqui. Ele vai dar os antecedentes dele. Fala. Bom dia, paz do Senhor. Falei para o pastor que eu me converti na segunda Igreja Batista de Vieira Fazenda, né? Mas me congreguei e foi na Igreja Batista de Libertação, com o pastor Walter. Igreja Batista da Libertação. É que há igrejas batistas que libertam, outras que não libertam. Então tem... Não, eu acho engraçado esses nomes. Esses nomes. Tem uma igreja ali da Nova Vida. Dá a impressão que os outros não têm nova vida. Nós aqui somos fé para todos. Aí o outro lá diz, não, mas nós também cremos na fé para todos. Ótimo, então, os nomes são muito interessantes das igrejas, mas tem que ter nome, né? Então, pronto, glória a Deus. Igreja Batista da Libertação, Igreja Batista Vieira Fazenda. Muito bem. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos orar por eles? Vamos orar? Estenda as mãos na direção destes servos de Deus. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus, é com muita alegria que nós recebemos o irmão Alexandre e a irmã Silvana, meu Deus. Ó Pai, eu posso ver pelo perfil deles que eles serão uma bênção aqui no nosso meio. É um casal já experiente no Evangelho. Isso é muito bom, muito maravilhoso. Que eles se sintam bem aqui no nosso meio. Que eles encontrem trabalho. Que eles sejam abençoados aqui no nosso meio. Que eles amem a igreja. E que a nossa igreja os ame também. Meu Deus, em nome de Jesus, recebemos estes seus filhos para que sejam nossos companheiros nesta jornada santa. Pai, obrigado, Senhor. Glória ao teu nome. Louvado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome por tudo que tu tens feito e por tudo que tu vais fazer. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, mais uma vez, mais uma vez. Deus abençoe. Um aplauso para ele. Em nome de Jesus. Meus irmãos, igreja eu comparo a igreja com o corpo, como um corpo. Igreja é um organismo vivo, né? A igreja tem casais, aí os casais têm filhos, e os casais trazem os filhos para nós abençoarmos aqui, para nós apresentarmos, né? As pessoas se convertem e se apresentam para batismo. E assim por diante. A igreja é um organismo vivo, né? Glória a Deus. Tem gente que nasce e tem gente que morre. E então, aconteceu aqui uma época para trás, na nossa antiga igreja, a pequenininha que estava aqui, construída ainda nesse lugar, que faleceram tantas pessoas, que um dia eu me levantei lá e digo, em nome de Jesus, não vai morrer mais ninguém até final do ano. E não morreu mais ninguém. E o pastor Roberto está me cobrando. Pastor, levanta a tua mão aí e repreende esse espírito de morte. Então, eu queria informar para os meus irmãos que hoje e amanhã vamos sepultar mais 2. Então, ao todo, antes um pouquinho
daquele batismo que nós fizemos, o último batismo, antes um pouco, faleceu o pai da Andréia. Andréia, onde estás? Antes do batismo faleceu o seu pai. Daí para cá, faleceram mais 7. Nós temos 8 falecimentos daquele momento para cá. 3 irmãos da igreja, nossos membros, e 5 pessoas que não eram exatamente membros da igreja, mas pessoas muito ligadas a nós, parentes próximos, né? Então, assim, eu queria relatar isso com uma certa rapidez. Então, primeiro foi o paizinho da Andréia, depois veio a Michele, que foi um acidente, ela foi assassinada, essa aqui é a verdade, o marido praticou um crime com ela, depois esse marido desapareceu. Morreu. Se jogou da ponte Rio-Niterói, o marido da Michele, que tinha sido batizada naquele batismo. Terrível, terrível. Aí temos um jovem chamado Adilson, jovem. O jovem é o João. O jovem é o João. Então espera aí. 1, 2, 3, 4. Né? Aí, sim. Tanto o Adilson como o João foram batizados também agora, no último batismo. E eles perderam o pai. O João não está aqui. Não, é da família da pessoas da família da irmã Érica. Só que o paizinho da irmã Érica também faleceu. E o sepultamento vai ser hoje à tarde, às 2h30, no cemitério do Caju. E amanhã será o Dr. Ney. Dr. Ney foi um membro nosso aqui muitos anos. Ele saiu da igreja, o Dr. Ney tinha algumas ideias próprias, mas nós nunca rompemos com ele. Nós sempre mantivemos uma relação fraterna com ele. Ele manteve sempre o temor a Deus. Eu creio que o Dr. Ney é salvo, está salvo, sem dúvida alguma. Então, o sepultamento dele vai ser amanhã. Eu tive 2 vezes lá no hospital orando com ele, ele confirmou, não, pastor, posso estar na igreja, mas eu sou do Senhor Jesus, eu creio, tenho buscado, tenho orado. Estive lá com ele, com a família 2 vezes. Então, amanhã? Amanhã, o enterro dele vai ser amanhã à tarde também. Amanhã à tarde, que horas? Já está no boletim da igreja, se não me engano, Muito 4 bem. horas da tarde. Amanhã à tarde, no cemitério do Caju. Também no cemitério memorial do Caju. Ok. Então, meus irmãos, agora eu quero lhes dizer uma coisa. Eu cansei. Realmente o pastor Roberto me lembrou. Eu cansei. Eu cansei. No nome de Jesus. Tem mais alguém doente aí, candidato a morrer? Não é, porque eu mesmo sou um. Eu vou dizer aqui uma coisa engraçada para os irmãos, mas é verdade. A nossa igreja tem um túmulo, como é que se chama isso? Um jazigo. A nossa igreja tem um jazigo no cemitério da Saudade, lá em Sulacap. Nós temos. E quem queria inaugurar esse mausoléu lá, aliás, esse jazigo, era eu. Estava guardando para mim. Aí o pastor Ismael passa na minha frente. Aí sepultamos o pastor Ismael. Mas dá 2, tá? Eu era o candidato. Então, falar em morte, eu não tenho assim muito escrúpulo, nada, porque eu sou aliás, para mim, morte não é fim. Morte é o início da vida eterna com o Senhor, né? Então, glória a Deus. Eu não quero de jeito nenhum que a nossa igreja aqui seja masoquista, que aqui a gente fique cultivando ideia de morte e tal. Não é nada disso. Nós somos da vida, não da morte. É morte para esse mundo, mas no cômputo espiritual é continuidade da vida. Pois é. Então, meus irmãos, assim, o nosso irmão José Júlio faleceu, foi sepultado ontem. Marido da nossa irmã
Elisete. É uma pessoa que nós vamos sentir falta aqui. Ele era constante aqui, nosso companheiro. E o outro, pastor Ismael. Conforme meus irmãos souberam, pastor Ismael faleceu também. Então nós perdemos 3 membros e temos 5 outros, não exatamente membros, mas pessoas ligadas a nós, pessoas parentes dos nossos irmãos, por quem nós tivemos muito carinho. Na realidade, pastor, são 4 membros, que a menina se batizou. A menina se batizou. São 4 membros. São 4 membros e 6 não membros da igreja. Muito bem. E ainda Olha, também, irmão, agora, pastor, a Iracema também perdeu a irmã dela semana passada, não foi? Ainda, Iracema. também a família lutada. Aceita os nossos sentimentos, Iracema. Agora, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Não ficou só até o fim do ano sem fazer sepultamento, não. Nós ficamos mais de 2 anos para ir ao cemitério. Por isso que eu estou cobrando dele. Pastor, vamos embora, pastor, está ficando cansativo. Eu me cansei daquela vez, eu digo, olha, em nome de Jesus não vai morrer mais ninguém aqui, até final do ano, não vai morrer mais ninguém aqui. E não morreu não, ele está dizendo que durou mais 2 anos. Então a mesma coisa digo eu agora, no nome de Jesus não vai morrer mais ninguém aqui. Em nome de Jesus, os doentes serão curados para a glória de Deus, como aconteceu aqui. Igreja é isso, meus irmãos. Igreja é isso. Igreja tem altos e baixos, tem problemas, tem momentos de tristezas, momentos de alegria. Igreja é povo, igreja é gente, igreja é o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, termino e o pastor Robério vai agora cuidar do restante do nosso expediente e depois vamos ouvir a palavra de Deus. Bom dia, queridos. Toda a igreja repita esta oração. Diga, Senhor Jesus, abençoa o teu servo, que ele traga para nós a palavra viva, a palavra que esclarece, que abençoa. Obrigado, Pai, por esta manhã, pela tua mensagem que vamos ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos, com toda a sorte de bênçãos espirituais e as materiais das quais nós precisamos também, em nome do Senhor Jesus. Sempre é um prazer estar aqui com os irmãos, compartilhando da palavra de Deus, já sendo motivado aí pelo louvor abençoado dos nossos músicos e os cantores, os levitas dessa igreja. E trago um abraço de todos os nossos irmãos lá de Iguaba Grande. Nós estamos pertinhos, né? De Iguaba para cá é 1h30 de viagem, dá para parar no caminho, ainda fazer um lanche. Foi o que eu fiz com a minha esposa, Sandra Maria, que está comigo. Sandra Maria é o membro número 1 lá na região dos Lagos, minha esposa. Número 1 porque a esposa do pastor? Não, porque quando eu preguei pela primeira vez com Luz de Lampião em Fazenda, só houve uma conversão no primeiro culto. E ela tinha 15 anos, por isso ela é o membro número 1 na região dos Lagos. Interessante, né? E veio a se tornar minha esposa. Eu, com 48 anos, fiquei viúvo, me casei de novo. Então, tem aí uma prole, uns filhos aí, já do segundo casamento. Minha primeira esposa também. Ela congregou aqui, naquele primeiro templo, há muito tempo atrás. Aliás, eu nasci nesse lugar aqui. Nasci de novo da água e do Espírito. Bênção de Deus. Lugar já consagrado, desde o primeiro templo, mas a glória do segundo templo, com certeza, já tem sido maior do que a do primeiro templo, sem depreciar em nada. Eu faço parte dessa história
abençoado. Eu sou saudosista, pastor Valmir, eu gosto de história, das coisas antigas, eu gosto de ver, de rever, de contar essas coisas. Aliás, a igreja tem que ter história, né, meus irmãos? A igreja tem que ter história. A igreja que não tem história, você não conhece, né? O que aconteceu. Então, por isso nós temos aí os nossos registros, os nossos livros, né? É história. E a igreja, ela faz história, ela faz a diferença. Em todos os lugares, a igreja faz a diferença. Igreja, coluna e baluarte da verdade, que somos nós. O pastor Valmir falou, né, desses últimos sepultamentos, essas coisas. Eu fiz um sepultamento, foi mês passado, de um irmão do Ministério Fé para Todos com 106 anos de idade. Era o irmão mais velho do Ministério Fé para Todos. Tem alguém aqui próximo disso aí? Acho que não, né? 106 anos. O irmão, uma bênção, Wilson Xavier, compositor e cantor. E lá na igreja, há tempos atrás, eu me lembro que eu até proibi das pessoas de morrerem também. Eu falei, está proibido de morrer aqui. Porque aconteceram coisas assim. Igreja, você consagra criança recém-nascida, é aniversário de 15 anos, é noivado, é casamento, né? E também um pesar no coração, sepultamento. Mas, como disse o pastor Valmir, nós vamos para a vida eterna. Como disse o apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo, eu morrer para mim é lucro. Aí a gente pergunta, então quando é lucro a pessoa morrer? É utopia? Não. Quem morre em Cristo é lucro, porque vai para o reino dos céus, vai logo lá para o paraíso, logo lá para o terceiro céu. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 17. Eu tenho que ler aqui esses versículos. Já estive ali com o pessoal da multimídia lá em cima, já passei lá algumas fotos interessantes, e o culto de hoje vai ser um pouco diferente, meus irmãos, um pouco diferente, mas eu quero comunicar à igreja que antes de eu pregar essa mensagem, eu tive a autorização do pastor Valmir Cohen. Nós conversamos por telefone, eu perguntei a ele, ele disse, pastor, está autorizado. Eu não podia pregar essa mensagem sem antes consultar o pastor Valmir. Ele me autorizou a falar sobre esse assunto. Nós somos pentecostais. Amém? Para pentecostal está um amém muito fraco, muito baixinho. Nós somos pentecostais. Então louve a Deus com as suas palmas. Glórias a Deus. Aleluia. Atos capítulo 2, versículos 1 ao 17, eu leio assim, os irmãos acompanham, por favor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. De repente veio do céu um som, foi um som que veio do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aí residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Foram 14 povos aqui. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos,
Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Amém? Eu já estou sonhando, meus irmãos, com 72 anos. Eu estou sonhando. Eu digo que eu sonho mais acordado do que dormindo, pastor Valdir. Eu sonho mais acordado com as coisas de Deus, com certeza. Meus irmãos, o tema dessa mensagem: somos pentecostais clássicos. Amém? Quero falar em primeiro lugar sobre as 3 principais festas de Israel. Primeira festa, a festa da Páscoa, ou festa dos pães ázimos, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 11, instituída cerca de 1500 anos antes de Cristo, lá no Egito, na cidade de Gósen, cidade celeiro, lá no Baixo Egito. E Páscoa quer dizer passagem. Nós até festejamos, foi no mês passado, né, a festa da Páscoa. E a segunda festa é a festa de Pentecostes, festa das semanas, das primícias, das colheitas, festa de caráter agrícola, festejada no 50º dia depois da Páscoa. Em hebraico, festa do Sukkot, ou Sukkot. E essa festa ela levava cerca de 7 dias aproximadamente, ou 7 dias. Foi nessa festa lá em João 7, 37 e 38, que Jesus levantou-se no meio daquela multidão, no pátio das mulheres, em frente àquela escadaria que tinha porta de Nicanor, e exclamou em alta voz: quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras do Antigo Testamento, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Foi nessa festa aqui, Jesus estava presente, no último dia. Ele parou a festa. Ninguém podia parar uma festa daquela. Somente um profeta, um sacerdote ou um rei. Mas Jesus, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Parou e está parado. E saiu fora com os seus discípulos. Só Jesus tem poder e autoridade para isso. Ninguém colocou a mão nele, não era momento. E foi no mês de maio, aliás, no mês de março, que nós festejamos também a festa da Páscoa. Nós ministramos, inclusive, a Santa Ceia nesse dia. E agora, nesse 19 de maio, nós estaremos também festejando a festa de Pentecostes. São 3 reuniões que nós teremos lá em Guaba, a fé para todos, dia 3, dia 10, dia 17, e culmina com o dia 19, que é exatamente o dia da festa de Pentecostes. Estaremos pregando exatamente sobre esse assunto e buscando o batismo no Espírito Santo durante esses 3 cultos lá em Guaba. Eu creio que não é diferente aqui também, porque nós somos pentecostais. 3, 10, 17. Dia 19 também. Vamos fechar essas 4 reuniões, esses 4 cultos, buscando o poder de Deus e o derramado do Espírito Santo. Amém? Quem quiser estar lá, peça autorização ao pastor Valmir. Agora, meus irmãos, a festa, né, do tabernáculo, que eu já falei para os irmãos, ou festa das tendas, das cabanas, que no caso durava 7 dias. Vamos festejar também essa festa, né? Inclusive, em outubro, que é a festa dos tabernáculos, em outubro, nós vamos ministrar o estudo com a maquete do tabernáculo. Se os irmãos não saibam, nós temos uma maquete, e eu desenvolvi esse trabalho. Como o senhor desenvolveu? Bem, eu tenho uma certa habilidade para isso. Eu sou projetista de concreto armado, trabalhei
em muitas firmas aqui no Rio de Janeiro, com desenhos, com projeto de arquitetura, né, projeto de concreto armado. Então, a gente tem uma afinidade, uma habilidade para essas coisas. Então, eu desenvolvi, durante 2 anos, a maquete do tabernáculo, que já foi apresentada, não nesse templo, mas no outro templo. Eu dei um estudo do átrio, do santo lugar e do Santo dos Santos, com a maquete ao vivo. Eu sou suspeito em falar sobre essa maquete, porque eu a desenvolvi, mas com pesquisa, consultei sinagoga aqui no Rio de Janeiro, ARE, Associação Religiosa Israelita em Botafogo, conversei com alguns rabinos, pedindo orientação, e com todo respeito, meus irmãos, nós conhecemos bastante a Bíblia Sagrada, inclusive o Antigo Testamento. Eu fiz essa maquete e eu creio que nós vamos apresentar mais uma vez, segundo a autorização do pastor Valmir, essa maquete aqui novamente para instruir os nossos irmãos e enriquecer com esse conhecimento dessas coisas importantes, trazendo naturalmente para a pessoa do Senhor Jesus. Não estamos presos lá ao passado, ao sacerdócio do Antigo Testamento. Nós estamos na pessoa de Cristo. Então, cada peça fala da pessoa do Senhor Jesus. E, no último dia, no caso do domingo, nós apresentamos também do sumo sacerdote, contratando 2 costureiras hábeis, Bezalel e Aholiabe, as duas, né? Que trabalharam lá em casa, na mesa da minha casa com a minha esposa, cortando esses tecidos, linho puro que eu comprei, material, estofo azul, púrpura, carmesim, e eu fiz também a roupa do sumo sacerdote na íntegra. Quando eu digo eu, inspiração de Deus, toda a glória pertence ao Senhor. Então nós temos o tabernáculo e a roupa do sumo sacerdote na íntegra, meus irmãos, podem ter certeza disso. E eu tenho o prazer em apresentar esse trabalho e dar uns estudos com esse trabalho, com a apostila que também foi elaborada e compilada por nós. Tá bom? Amém. Agora, meus irmãos, quero falar sobre as 3 dispensações. Claro, a do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Adão até ao patriarca Abraão, a dispensação do Pai. Do patriarca Abraão até o nascimento de Cristo, a dispensação do Filho, do Senhor Jesus, que já vinha e veio inúmeras vezes no Antigo Testamento, nós sabemos. E a dispensação do Espírito Santo foi do nascimento de Cristo até a consumação dos séculos, que não tarda, não está longe do arrebatamento da igreja, e nós sabemos. Mas existe também as 3 unções, a simples, a carismática e a especial. A unção simples, meus irmãos, é quando você nasce uma segunda vez da água e do Espírito. Você recebe o Espírito de Cristo, não é verdade? A unção carismática é quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Aquela fluição de línguas, a glossolalia, aquela coisa, você fica inebriado da presença de Deus, né? Cheios sim, inebriados e embriagados com a presença do Espírito Santo na sua vida. É diferente. Não enchei-vos de vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí sim, é a unção. Gotejava sobre profetas, sacerdotes e reis. Mas nos nossos dias, né, esse derramado do Espírito Santo é sobre toda a igreja, sobre todo aquele que crê, conforme nós lemos aqui, né? Olha aqui. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aí eu digo que essa unção especial nos nossos dias, conforme está aqui em Efésios 4:11, apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres, aqueles que têm uma chamada especial para ministrar sobre a igreja ou para a igreja. Então, nós também, pela misericórdia de Deus, nossos pastores, temos essa unção especial sobre a nossa vida. Amém? Agora veja aqui novamente. Em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, vemos a primeira promessa do Espírito Santo. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões.
até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Quer dizer, Deus não faz acepção de pessoas, servos e servas, escravos ou não escravos. O Espírito Santo é para todos nós, para aqueles que creem verdadeiramente. Agora, eu quero falar, meus irmãos, e preste atenção naquilo que vocês estarão vendo daqui a pouco. Eu estou usando algumas imagens. A gente aproveita essa tecnologia, né, para usar essas imagens. Diz que uma imagem, ela vale mais do que 1000 palavras, né? Então vocês vão ver coisas. Isso não é novidade, naturalmente, para os pastores, principalmente para o pastor Valmir. Não é novidade para ele, isso eu tenho certeza. Mas para muitos eu creio que vai ser novidade que vocês estarão vendo aqui, daqui a pouco, aqui com a nossa multimídia. Então nós vamos falar sobre o movimento pentecostal no Brasil. Mas antes nós temos que voltar lá nos Estados Unidos da América, em 1906, lá com o pastor William Seymour, pastor afro-americano, descendente de escravos, na época da segregação racial, naqueles dias. Nós sabemos, meus irmãos, que aqui no nosso país, no Brasil, com a Lei Áurea, Princesa Isabel, foi em 1888 a libertação dos nossos irmãos, dos escravos. E em 1863, antes foi lá nos Estados Unidos, quer dizer, uma diferença de 25 anos aproximadamente. Eles foram antes de nós aqui no Brasil. E Deus não faz acepção de ninguém. Coloca, por favor, a primeira foto. Quem nunca viu aqui assim uma foto do William Seymour? Levante a mãozinha assim. A maioria não tinha visto. Agora estão vendo aqui, né? Ó, esse é o William. Tem como apagar isso aqui? Ou não? Fica difícil só para visualizar melhor? Tá vendo? Esse aqui é o William Seymour. Esse aqui, inclusive, ele tinha deficiência visual do olho esquerdo dele, do olho esquerdo. Esse é William Seymour. Foi esse homem que Deus abençoou muito lá nos Estados Unidos, principalmente na rua Azusa Street, onde teve esse grande movimento, descendente de escravo. Olha, os irmãos que estudam, gostam de história, e nós também gostamos, porque a Bíblia é história pura, verdadeira, é claro. Lá nos Estados Unidos, em 1860, 65, houve uma guerra lá, chamada Guerra da Secessão. Foi até na época do presidente Abraham Lincoln, que ele libertou os escravos. Foi a maior guerra civil americana, que matou cerca de 1 milhão de jovens aproximadamente. Uma coisa terrível. Por quê? Porque os estados do sul dos Estados Unidos não queriam libertar os escravos, porque eles viviam de colheita, de mão de obra, fazendas enormes. Já os estados do norte eram independentes, eram estados industrializados que não precisavam tanto da mão de obra escrava. Então eles não queriam, eles queriam separar dos Estados Unidos, quer dizer, seriam 2 países, do norte e do sul. Porque se Abraham Lincoln, ele libertou os escravos e eles não aceitaram, quiseram fazer um racha ali, do sul com o norte, houve aquela guerra. O general do sul, que comandava as tropas, foi o general Lee, e do norte, o general Grant. Claro que os barriga azuis, né, eles venceram os soldados comandados pelo general Lee do sul. E eles usavam uma bandeira, vejam só, os estados do sul, uma bandeira chamada bandeira dos confederados. Quem já viu essa bandeira? Ela é toda vermelha e tem um X assim azul e tem 3 estrelinhas. Estrelinhas são os estados do sul. Quem já viu essa bandeira? Essa bandeira é uma bandeira racista, meus irmãos. Inclusive, foi muito usada nos Estados Unidos, em prédios públicos e em capitólios.
E há tempos atrás tiraram essa bandeira, foi votada e conseguiram tirar. Não, mas é questão de história. A história não, essa bandeira aqui está fomentando o assunto, é uma bandeira racista, escravagista. E eu sou dessa época, eu vi até um seriado chamado Os Gatões. Quem é da minha época aí? Que era dois jovens e uma moça que fugiam sempre lá com um Charge, né? Um V8, era um Charge, cor laranja, que tem até escrito na porta, acho que era 51, não é isso? Mas em cima no teto desse carro tinha uma bandeira dos confederados. Quem já viu esse filme antigo, Os Gatões? Bandeira dos confederados. Nós não usamos essa bandeira. Eu vejo pessoas aí usando essa bandeira escravagista. Não, nós não usamos essa bandeira, não gostamos. Porque é bonita, mas a pessoa não conhece a história e está usando essa bandeira aí. Né? Só abrindo aqui um parêntese. Então, este aqui é o pastor William Seymour, afro-americano, na época exatamente da segregação racial. E ele congregava lá, assistia os cultos, na igreja metodista. Mas ele não tinha oportunidade. Inclusive em seminários teológicos lá, ele também não tinha oportunidade. Ficavam lá reservados, nos corredores, né? Não davam oportunidade de palavra, de saudação, de testemunho. Era nessa época terrível, ainda desprezavam esses nossos irmãos, esses nossos amigos. Ficavam lá, sabe, nos cantos, louvando e adorando a Deus, mas não conseguiam se infiltrar no meio do povo, eram separados. E esse irmão William Seymour, ele conheceu uma certa senhora que teve uma experiência com o Espírito Santo. Ambos conservaram e abriram um trabalho exatamente nessa casa. Pode colocar a segunda foto, por favor. Na casa Rua Bonnie Bray Norte, 216. Foi nessa casinha aqui, meus irmãos, que o movimento pegou fogo aqui, ó. Essa casa, tá vendo? E eles faziam cultos ali de vários dias, várias reuniões, de madrugadas, e o poder de Deus descendo, e o Espírito Santo batizando. Aconteceu até um fato interessante, que naquela varanda ali, tá vendo aquela varanda? Ficou tão cheio, gente, que a varanda cedeu um pouco assim. Outro lugar, que foi exatamente na Rua Street, que é um prédio que eles compraram. Desativado, e esse templo tinha sido da igreja metodista, estava parado, fechado já há alguns anos. William Seymour foi lá e negociou esse templo, comprou esse templo com o dinheiro dos irmãos, arrecadando recursos, comprou e transferiu o trabalho para lá. E estava em obra, tinha muita madeira, mesmo assim eles passaram a se reunir ali, daquele jeito. E Deus confirmando as obras das mãos dos homens. E William Seymour na direção desse trabalho. Deus abençoando poderosamente. Agora, coloca a segunda foto, meus irmãos. Hoje, olha, veja como é que está essa casinha lá nos Estados Unidos hoje. Hoje está assim, está vendo? Reformaram toda, está assim. Muitos que vão lá visitar os Estados Unidos querem conhecer o lugar. Os crentes, né? Para tirar fotografia. Inclusive, tem o piano ali dentro, da pessoa que, inspirada por Deus, mesmo sem saber tocar piano, que começou a tocar piano clássico. Quer dizer, pelo Espírito Santo, veja o que o Senhor faz. O piano está dentro dessa casa, ela está dessa maneira aí. Tá bom? Agora vamos à quarta foto, que é exatamente o templo na rua Azusa Street. Esse templo aí, tá vendo? Esse ali, olha lá. Missão de fé apostólica. Exatamente esse aí que William Seymour negociou com a igreja metodista, veja os carrinhos da época, e transferiu todo o trabalho lá da primeira rua, Bonnie Bray Norte, para a rua Azusa Street. E foi uma febre, foi uma bênção. Agora, vejam só. Em 18 de abril, exatamente no mesmo ano que eles transferiram o trabalho para Azusa Street, em 1906, houve um terremoto lá em São Francisco, que dista ali de Los Angeles cerca de 600 quilômetros aproximadamente, no estado ali da Califórnia. Houve um terremoto lá em cima, que acabou com a cidade, destruiu toda a cidade de São Francisco. Até hoje foi o maior terremoto que aconteceu nos Estados Unidos.
3.000 mortos, segundo a estatística, dizem que foi muito mais. E 28.000 prédios derrubados, prédios menores e casas. A estrutura não aguentou, porque foi na escala Richter, 7,9, sacudiu tudo. Acabou com a cidade. E mais, a cidade tinha tubulação de gás para manter o povo aquecido, as casas aquecidas. E a tubulação de gás rompeu-se. Quer dizer, a destruição foi maior por causa da tubulação de gás rompida, que pegou fogo em vários lugares, do que propriamente o terremoto. Acabou com a cidade, pastor Vomir. Foi o pior terremoto que aconteceu nos Estados Unidos. Ninguém sabe de onde veio, mas aconteceu. Colocaram nas caixas do correio, ou dos correios lá de São Francisco e de Los Angeles, de toda a Califórnia, das caixas de correios que ficaram ainda de pé, né, firmes. Colocaram o seguinte folheto: é um aviso de Deus e o seu breve julgamento. Imagine só, depois de um terremoto, você encontra isso na porta da sua casa, você está afastado ou não é convertido, é um aviso de Deus e o seu breve julgamento. Assustou todo o estado da Califórnia. E nisso, meus irmãos, a única igreja dirigida por um negro era a igreja de William Seymour. E todos os negros afro-americanos que estavam por ali correram para a igreja. A única igreja, porque tinha muitas igrejas de brancos, dos batistas, dos metodistas e outras. Mas dirigida por um negro, só tinha uma ali em Los Angeles, que era exatamente na rua Azusa Street, por um negro afro-americano chamado William Seymour. Aí, meus irmãos, aquele povo todo foi para lá buscar a presença de Deus. Os hispanos também. Inclusive as patroas também, os patrões convidados foram todos para lá, e a igreja ficou pequena. E o poder de Deus caindo sobre o povo, batizando o povo ali. Foi de 1906 esse movimento até 1909, um movimento tremendo. E de lá vieram os missionários para o Brasil e para o mundo inteiro. Esses missionários saíram de lá. Aqui no Brasil, movimento pentecostal no Brasil. Vieram lá desse movimento Daniel Berg e Gunnar Wingren, suecos, saíram da Suécia como imigrantes e foram para os Estados Unidos, porque a Suécia estava muito ruim, desemprego geral. Imigrar para os Estados Unidos, tentar vida nos Estados Unidos. Nós até conhecemos aquela história também, que foi do Titanic, mas isso foi da Inglaterra, que saiu aquele navio, atravessando o Atlântico Norte, exatamente em direção aos Estados Unidos, ao porto de Manhattan, para tentar vida, muita gente. E aí esbarrou com um iceberg e afundou. Foi a maior tragédia assim, marítima, foi a do Titanic até hoje. Então eles também foram para os Estados Unidos, chegaram lá em 1902, por aí, e ficaram por ali trabalhando em muitos lugares, até que conheceram esse movimento também. E foram para lá, já batizados com o Espírito Santo, procuraram lá uma biblioteca, os dois se conheceram nos Estados Unidos, e numa biblioteca, através de uma revelação que foi dada a eles, abriram um mapa e estava lá o nome Pará. Botaram Pará, é aqui no Brasil, Belém do Pará. Foi quando eles vieram para o Brasil e nós fomos abençoados com a presença desses dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren. E em 19 de novembro de 1910, chegaram em Belém do Pará, num navio chamado Clemente. Coloca a fotografia, por favor, minha filha, a quinta, que é dos dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Olha os dois ali, ó. Tá vendo? Esse de cá é o Daniel Berg. Esse ali, do bigodinho de guidão de bicicleta, esse é o Gunnar Wingren, catedrático, erudito,
teólogo. Daniel Berg era um homem. Quando não conseguia vender a Bíblia, ele dava a Bíblia. Era homem do campo. Eu até me identifico mais com Daniel Berg. A minha vida, o meu trabalho lá em Guaba Grande, uma coisa mais ou menos assim, não comparando, é claro, com ele, né? Mas eu me identifico mais. Claro que eu gosto do Gunnar Wingren também, sem dúvida nenhuma. Então, tá aí a fotografia. E aportaram lá, em Belém do Pará, num navio chamado Clemente. Você pode conferir isso depois aí, né, no YouTube. E chegaram numa praça, o pastor Valmir conhece essa praça lá. Conhece até o banco onde eles estiveram sentados. Sentaram lá no banco, ficaram por ali e foram lá para um certo restaurante, com dificuldade de se comunicarem. Comeram lá uma comida, tomaram um café, diz que gostaram bastante. E foram levados à igreja batista do pastor Raimundo Nobre, batistão, que recebeu-os ali, hospedou-os, eles ficaram por ali. E depois de um certo tempo, o pastor liberou que eles pregassem a palavra. Me parece que foi até no porão da igreja, um espaço que tinha aberto, o intérprete lá, que falava um pouquinho lá do inglês. E eles começaram a falar sobre o batismo no Espírito Santo, no porão da igreja batista tradicional. Aí eu digo assim, atearam fogo no porão da igreja batista tradicional. E aí o pastor Raimundo Nobre, sabendo da situação, chamou eles, conversou, não façam isso. Nós queremos de uma outra maneira, nós entendemos, né? Nós amamos os nossos irmãos. E disse para eles não fazerem mais aquilo, não pregarem mais sobre aquele assunto. E muitos já aderiram ao movimento, inclusive Celina de Albuquerque, com outros crentes da Igreja Batista, e cederam casas para eles darem continuidade aos cultos, aos trabalhos. E foram para essas casas. Raimundo Nobre não gostou, nem eu também gostaria. Então fizeram uma votação, e 17 pessoas foram excluídas da igreja, dentre elas Daniel Berg e Gunnar Wingren, excluídos. Foi quando, em 18 de junho de 1911, que eles fundaram a Missão de Fé Apostólica. Começou com esse nome. Em 1917 é que passou a ser Assembleia de Deus no Brasil. E a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil foi uma senhorinha chamada Celina de Albuquerque. Coloca, por favor, meus irmãos, a sexta foto. Essa senhorinha aí, Celina de Albuquerque. Agora, uma coisa interessante. O pastor Valmir, ele conheceu essa senhorinha. Devia ter uns 7 ou 8 anos, em 1944, pelas minhas contas. Devia ter uns 7 a 8 anos, o pastor Valmir Cohen. Sentado do lado dela, colocaram lá para ela cuidar dele, vigiar ele um pouquinho, e ela estava lendo uma Bíblia pequenininha, com letra minúscula. E o pastor Valmir, curioso, criança curiosa, perguntou: vovó Celina, como é que a senhora consegue ler essa Bíblia com essa letra tão minúscula? Ela disse: meu filho, meu óculos quebrou. Eu não tinha dinheiro e não tenho dinheiro para comprar um novo óculos. E ela lia. Mas como? Porque Jesus me curou e eu consigo ler essa letra minúscula. Diz que Jesus a curou. Primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Você conhecia essa senhorinha aqui? Você conhecia? Essa senhorinha, primeira a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. Vamos louvar a Deus com as nossas palmas. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Agora, meus irmãos, para curiosidade, nós vamos ouvir um pouquinho da voz do Daniel Berg. Coloca, por favor, o 7º. É a voz exatamente do Daniel Berg, contando como ele foi batizado e como começou a vida dele como missionário aqui no Brasil. Uma curiosidade da voz do Daniel Berg. Solta aí, minha irmã. Ele fala meio enrolado. Foi a sua chamada? Como foi
a vinda para o Brasil? Jesus me chamou quando estava em Chicago, depois que ele me tinha batizado com seu Santo Espírito. Eu fui para um lugar chamado São Bento. Irmão Wingren era pastor de uma igreja pentecostal. Ali, pela revelação do Espírito Santo do meu irmão, Jesus nos chamou e ele mencionou parar naquela revelação. E fomos para a livraria do Rio do Amazonas, boca do Rio do Amazonas. E o Senhor Jesus, pela oração, nos mostrou que esta é a vontade do Senhor, que nós possamos juntos para parar. E saímos pela fé e fomos consagrados para este trabalho quando nós saímos. E o Senhor Jesus... Quando foi a sua chamada? Amém, só até aí. Agora coloca, por favor, minha irmã, o Daniel Berg cantando um corinho e tocando um violão. Veja que coisa interessante. Historicamente, sua obra aqui. Saudosismo puro, né? Quem deseja a mesma terá a rosa tesouro preciosa, entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus. Glórias a Deus, aleluia, precioso para mim é Jesus, aleluia. Precioso para mim é Jesus. Amém, Jesus. E confesso na vida e na morte. É Jesus. Amém, meus irmãos. Obrigado, minha irmã. Pode ir. Obrigado. Meus irmãos, olha, então nós vimos coisas interessantes. Em 2011, alguns anos atrás, foi comemorado o centenário das Assembleias de Deus no Brasil, lá em Belém do Pará. O pastor Valmir esteve lá também, esteve lá. E agora, em 2024, neste ano, será comemorado o centenário das Assembleias de Deus do estado do Rio de Janeiro, quando começou a... Foi o Gunnar Wingren, que batizou, inclusive, Paulo Leivas Macalão. Foi o Gunnar Wingren que batizou o Leivas Macalão. O pastor Elias sabe dessas coisas todas, né? E agora, meus irmãos, esses homens, é claro, estão na glória dos céus. Daniel Berg, Gunnar Wingren, combateram o bom combate, encerraram a carreira, guardaram a fé. E nós fomos alcançados por esse movimento pentecostal. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, Deus se lembrou do nosso Brasil há muito tempo. Abençoados, cheios do Espírito Santo, trazendo uma mensagem poderosa que envolveu a todos nós. Existem aí as três ondas, né? As três ondas foi da Reforma Protestante lá de Azusa Street, e a terceira onda porque nós somos pentecostais clássicos. Nós fazemos parte dessa onda abençoada que nos alcançou. Louvado seja o Senhor, não desprezando, não depreciando naturalmente os nossos outros irmãos, não é nada disso, né? Mas nós fazemos parte desse trabalho abençoado. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Deus. Aleluia. Você pode louvar a Deus mais uma vez com as suas palmas muito alto, dando glórias a Deus. Glórias ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra, todo o louvor e
Toda a glória. Obrigado, pessoal da multimídia. Deus abençoe a todos. Pastor Valmir. Aleluia, Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o que eu devo dizer depois do que ouvimos? Pastor Reinaldo, muito obrigado. Nós temos um pesquisador aqui entre nós, um estudioso dos mínimos detalhes. Deus abençoe meu irmão, continue sempre assim. Ele domina o Antigo Testamento, tanto é que construiu o tabernáculo lá de Moisés e tal. Ele construiu. O irmão fica devendo à igreja o curso. E agora ele estuda o movimento pentecostal. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, tem muito... Eu estava dali, pastor, e eu não sei, com muito eco, não sei se deu para todo mundo. É o seguinte, eles estavam, os dois, nessa igreja de Azusa Street. E então lá, quando eles foram separados para o ministério, dizendo que eles iriam abrir um trabalho num lugar chamado Pará, na África, na Ásia, entendeu? No Extremo Oriente. Até que finalmente, com alguma dificuldade, eles pararam na América do Sul. E na América do Sul, no norte da América do Sul, ali perto do rio Amazonas, eles encontraram uma região chamada Pará. Então é para cá que você vai, Pará. Aí começou no Brasil. Isso é um negócio, uma história muito interessante. Pastor Reinaldo, obrigado. Obrigado por essas lembranças. Obrigado por essas lembranças. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos terminando o culto. Eu agradeço a Deus pelo pastor Reinaldo, pela sua vinda. O pastor Reinaldo agradecendo a sua presença aqui. E só que nós temos mais uma pessoa para receber como membro da igreja. Aleluia! Mais uma pessoa. Souza, onde estás, minha irmã? Ela vem da Nova Vida. Vem cá, minha irmã, vem cá. Glória a Deus. Para ser vista por toda a igreja. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Qual foi a Nova Vida sua? Aqui do Caxambi mesmo. Aqui do Caxambi. Tá bem. Glória a Deus. Seja bem-vinda entre nós. Agora o meu pedido é o seguinte. Misture-se com o povo. Como a juventude diz, enturme, é assim que os jovens dizem, vamos enturmar, né? Então, é isso aí, glória a Deus. Os irmãos desejam receber esta nossa irmã, glória a Deus, amém. Vem os pastores aqui dar um abraço nela, vem aqui uns jovens dar um abraço nela aqui, alguns, você é da juventude também? Glória, você é da juventude. Você é jovenzinha, então, vem cá os jovens. Não, sabe o que é? Às vezes, de repente, você podia ser uma jovem casada. Podia ser, não, você... Era. Amém. Quantos anos você disse? 33 anos. 33 com cara de 20, isso mesmo. Glória a Deus. Amém. Patrícia, Deus te abençoe. Vamos orar por ela. A igreja toda fica em pé, por favor. Glória a Deus. Estenda as mãos na direção desta serva do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, estendemos as nossas mãos para abençoar a Patrícia.
para pedir para ela, Pai, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, que ela possa servir a Deus com muita alegria aqui no nosso meio, que ela ame e que ela seja amada, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Obrigado, meu querido. Já deram os abraços? Pode voltar ao seu lugar. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, logo mais às 18 horas, o pastor Leonardo estará pregando sobre o nosso enraizamento. As pessoas aprofundarem as suas raízes em Jesus Cristo. Eu acho interessante que o Evangelho usa muitas ilustrações para explicar a mesma coisa. Quem é o grupo que diz, como é, pastor, que disse aquele ali, aprofundados na rocha, como é que é? Na rocha. Minha casa na rocha, quer ver, é aprofundamento. Agora aqui, com ele, é enraizados. Tudo a mesma coisa. Os jovens ali têm qualquer coisa para o futuro, profundo, aliás, mergulho profundo, os jovens. Tudo assim. O sentido é o mesmo. É a gente se firmar em Jesus Cristo, se fortalecer em Jesus Cristo. Nós vamos encerrar este culto. Eu só queria lembrar... É a ceia do Senhor, não é mesmo? É o primeiro domingo do mês, não é mesmo? Domingo próximo, teremos a ceia do Senhor. Estejam todos aqui. E eu tenho uma palavra especial para os meus irmãos. A igreja não pode faltar domingo que vem, além de ser o culto da ceia. Eu tenho algo, queridos irmãos. Então estejam aqui. Teremos uma espécie assim de reunião de negócios, para a gente conversar algumas coisas, né? Então, domingo próximo, 8h30 da manhã, esteja aqui. Não, 9h30 da manhã, esteja aqui. Glória a Deus. Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor. Levanta a sua mão. Glorifica o nome do Senhor. O povo de Deus, glorifica. Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por esta aula que o pastor Reinaldo nos deu a respeito das origens do movimento pentecostal moderno, porque o movimento pentecostal verdadeiramente começou no dia de Pentecoste, lá na igreja primitiva. Mas em termos modernos, sendo que houve uma frieza num certo período da história da igreja, no entanto, o Senhor levantou esses homens, levantou o William Seymour, o Dr. Parham, para serem instrumentos para avivarem as igrejas, para pregarem as igrejas, para levantarem a bandeira pentecostal nos tempos modernos. Ó Pai, nós te agradecemos porque fazemos parte dessa obra. Em nome de Jesus, quero te agradecer por tudo isso. Leva-nos agora aos nossos lares, na tua santa paz. Dá-nos um bom almoço, um descanso hoje à tarde e um retorno logo mais para participarmos deste último culto no dia de hoje. Pai, ser glorificado, ser exaltado. Ó Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, a quem seja dado. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Vamos abençoar quem está ao nosso lado. Vamos cantar. Que o Senhor Senhor,
a paz do Senhor.